Olá! Hoje eu vim falar um pouco mais sobre o meu acidente com o tecido acrobático. Eu tô aqui no lugar mais importante para mim hoje em dia, que é o meu tecido ancorado de uma maneira segura e o meu colchão de proteção. Quando eu conheci o tecido em 2011, não tinha nenhum espaço na minha cidade que oferecia uma estrutura para aulas de tecido, ou um lugar que eu pudesse treinar, ou até mesmo colocar um tecido com segurança. Então eu comecei a treinar ancorando o tecido em árvores, como muita gente faz, e não tinha dinheiro também para investir no colchão de segurança. Então eu estava me colocando em risco. Conscientemente eu escolhi treinar mesmo me colocando em risco, porque eu não tinha outra opção do que não treinar. Foi assim que eu me desenvolvi e que eu aprendi a maior parte das coisas que eu sei, assistindo vídeos, viajando quando possível para fazer workshops, oficinas de preferência gratuitos ou num valor acessível, e aí eu voltava e treinava com o meu tecido na árvore. E em um determinado momento eu comecei a evoluir, fazer coisas mais difíceis, coisas mais perigosas. Eu realizava inclusive quedas, movimentos soltos, no tecido na árvore sem colchão. Então eu realmente me colocava em risco para poder treinar. Em um treino, por excesso de autoconfiança, eu acabei caindo do tecido, eu estava sem colchão. Eu caí por uma falha técnica minha, então eu estava fazendo um movimento, um espacate a partir do apoio de barriga. Eu tinha aprendido esse movimento num vídeo, e nesse vídeo a pessoa fazia esse movimento com uma posição de mão que não é a melhor para esse movimento, é uma posição de mão que eu não recomendo, que é com o dedo para baixo, E aí, a partir desse movimento, eu fui fazer um espacate que eu fazia sempre. A hora que eu fui fazer, eu ouvi uma voz interna, uma sensação de medo, e algo me dizendo que eu não deveria fazer. E aí, conscientemente, eu falei, vou fazer, porque eu tô treinando todo dia, essa sequência tá ótima, eu preciso fazer, não posso deixar o medo me bloquear. Não ouvi essa voz interna, fiz o movimento. A hora que eu fui voltar dele, fui desmontar, eu desequilibrei, como a minha mão estava posicionada de uma maneira não adequada, eu acabei caindo do tecido, eu caí no chão, em cima da raiz de uma árvore, porque eu não tinha nem colchão embaixo. A consequência do acidente foi grave, eu tive uma fratura na minha vértebra T12, a última vértebra torácica. A minha fratura não causou nenhuma lesão na medula, felizmente, é por isso que hoje eu estou aqui fazendo tudo que eu faço no tecido e sem praticamente nenhuma limitação. No entanto, eu tive que fazer uma cirurgia para fixar essa vértebra com as outras, porque ela ficou instável depois da fratura. Então eu fiz uma cirurgia que chama artrodese de coluna, em que foi fixada uma placa em H de titânio e 6 parafusos, prendendo a minha vértebra T12 na L1 e na T11, de um modo que assim ela ficasse estabilizada. Por consequência, depois do acidente, eu perdi a mobilidade nessas 3 vértebras, porque elas estão literalmente parafusadas, presas uma na outra por uma placa de titânio. Então, o que eu perdi realmente foi essa mobilidade na região da torácica, comecinho da lombar. Logo que eu saí do hospital, depois de bastante tempo de recuperação, porque eu fiz uma cirurgia, tive algumas complicações com infecção, tive que fazer outra cirurgia. Então, durante todo esse tempo, eu fiquei 44 dias internada. Minha cirurgia, todo o meu tratamento foi feito pelo SUS. Então, agradeço todos os dias por morar no Brasil e ter acesso à saúde de qualidade gratuita, porque senão eu nunca teria conseguido fazer essa cirurgia ou teria feito e teria dívidas até hoje por ela. Assim que eu saí do hospital, eu procurei, como me foi recomendado pelos médicos, que eu poderia seguir a minha vida normal, não teria nenhuma limitação, só teria que fazer fortalecimento e cuidar da minha postura. Procurei um fisioterapeuta para me acompanhar na reabilitação, para que eu pudesse voltar à prática do tecido e às aulas do tecido, porque nessa época eu já era professora, eu tinha acabado de começar a dar as aulas de tecido. O primeiro fisioterapeuta que eu procurei foi uma péssima experiência, porque ele disse que eu nunca mais poderia voltar a fazer circo, tecido, aéreos, nenhuma das atividades que eu gostava, que eu deveria fazer outras coisas como natação, andar de bicicleta, enfim, eu fiquei acabada, saí chorando dessa sessão, literalmente, e aí decidi procurar outros profissionais, e nesse momento, eu tive a sorte de encontrar a Marta Barros no espaço Movimento Fundamental, aqui em Araraquara, onde o método dela é completamente o oposto desse primeiro fisioterapeuta que me desencorajou de continuar minha prática.
né? O método dela é a partir de uma abordagem sem essa negação de que eu não poderia fazer, mas de que sim, eu poderia retornar à minha prática com todos os cuidados e, se necessário, adaptando ela para a minha nova coluna, para o meu novo corpo. Em poucos meses, o método maravilhoso da Marta, eu consegui me recuperar, fiz a reabilitação com ela já aliando trabalhos no solo ao tecido, aprendi exercícios incríveis de solo e no tecido que eu uso até hoje com os meus alunos, porque eles são ótimos para a minha reabilitação, mas são ótimos para estabilizar, preparar qualquer corpo para a prática do tecido. Então, em poucos meses eu estava de volta, voltando a subir, né, a fazer as bases no tecido e não senti, né, nenhuma limitação. Minha maior limitação foi psicológica, porque no começo eu tinha medo de fazer várias coisas, principalmente quedas. Eu nem me machuquei, nem caí fazendo uma queda, mas eu tinha medo, né, da sensação de me jogar, de perder esse controle no tecido. Então a minha recuperação física foi mais rápida do que a psicológica. Hoje em dia eu não tenho praticamente nenhuma limitação. O que eu perdi foi flexibilidade e mobilidade de coluna, logicamente. Então antes do acidente eu colocava os 2 pés na cabeça, já estava passando os pés. É uma coisa que hoje em dia eu não consigo mais, mas estou bem satisfeita de estar de volta para o tecido, de tudo que eu consigo fazer dentro do meu limite, que não me atrapalha de maneira nenhuma. Então estou dividindo a minha história aqui com vocês, tá? Passei por tudo que eu passei para aprender que, assim, a nossa vida, a nossa integridade física não tem preço. Então, se você quer treinar tecido, se você quer treinar aerocircenses, você deve procurar um lugar com uma estrutura adequada ou investir numa estrutura adequada para você. Tem milhares de maneiras de fazer isso, adaptando a sua estrutura, construindo traves, tripés, estruturas externas. Se na sua cidade tem escolas de circo, você não tem dinheiro para fazer aula, converse com esses espaços, propõe alguma coisa para que você possa treinar com segurança, né? E treinar com segurança é sempre com uma instalação apropriada para o seu tecido, usando o colchão de segurança e com o acompanhamento de um professor. Com toda essa história que eu passei, eu aprendi muito. Eu tento passar essa segurança, esse cuidado para os meus alunos, para que ninguém precise passar pelo que eu passei para aprender da maneira mais difícil. Ninguém precisa passar por isso para treinar tecido. Eu entendo perfeitamente quem coloca tecidos em árvore, porque eu já fiz isso. Eu já estive nesse lugar de querer muito fazer isso, uma coisa que eu amo, que me faz super bem, e não ter aonde, tá? Mas tentem buscar alternativas de deixar isso menos perigoso, de diminuir os riscos, principalmente usando um colchão apropriado e ancorando o seu tecido de uma maneira apropriada. Estou disponível para responder qualquer pergunta sobre o assunto, tá? Espero que a minha história sirva de motivação para vocês treinarem com segurança e também para não desistirem de fazer o que vocês querem, tá? Sempre há uma maneira de adaptar a prática ao seu corpo, à sua história, para que você consiga praticar com saúde. Sempre usem os pré-requisitos de segurança e qualquer coisa eu tô por aqui.